Olá, eu sou o Ricardo Lengruber, tenho feito vídeos nas últimas semanas sobre política, sobre eleições em 2020, escolha de prefeitos e vereadores, municípios afora, por todo o Brasil. Duas advertências que sempre tenho insistido: eu não sou candidato nem a prefeito, nem a vereador, e também não estou nesse vídeo fazendo campanha para ninguém em particular. Queria refletir com você de maneira muito rápida, sintética, sobre 4 pontos. O primeiro deles tem a ver com o passado. O meu passado como eleitor, o passado da minha cidade como sociedade e o passado dos candidatos, das candidatas, como políticos, como profissionais, enfim. O passado é importante olhar para ele, é importante fazer uma retrospectiva. Quais foram as pessoas em que votei? Como foi que essas pessoas desempenharam o seu papel na função para o qual se foram eleitas? É importante identificar o passado como a fonte a partir da qual a gente ilumina as nossas escolhas no momento presente. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, estar preso ao passado. Preso e algemado como com uma corrente que nos aprisiona e nos estagna apenas naquele momento do tempo. Não. É preciso se libertar do passado. É preciso olhar para os candidatos e entendê-los no seu momento histórico e entender a evolução pela qual passaram, se passaram. E se vale a pena, portanto, reconsiderar os seus posicionamentos. Digo isso porque, como a história muda, como nós mudamos, opiniões, comportamentos, posturas, atitudes também precisam dessa mesma dinâmica. Quem tem uma ideia fixa e fica preso a essa ideia a vida toda não caminha. Não é um pensador, não é uma pessoa livre, é uma pessoa aprisionada ao passado. Outra questão é que não dá para a gente avaliar o passado da nossa cidade como se fosse o presente, ou o contrário, o presente como se fosse o passado. Demandas de outro momento não são mais as mesmas demandas. Não adianta a gente alimentar um saudosismo do passado, como que a figura A do passado era muito boa, a figura B do passado era muito boa, e nós não temos mais isso. É verdade, não temos. Essas figuras passaram. Outras figuras estão se apresentando. São melhores? São piores? Não sei. O fato é que são diferentes. E a diferença nesse sentido, ela pode ser muito positiva, se a gente souber enxergar e analisar cada uma delas. O outro ponto é sobre o presente. O que é que neste momento nossa cidade precisa? O que é que nestes anos, nestes meses, nesse momento específico, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo experiências de isolamento social, crise financeira, crise de empregos, crise de saúde pública muito aprofundadas. Então é importante olhar para isso e olhar para o presente dos candidatos. Tentar identificar nessas pessoas as que são melhores para o enfrentamento dessas situações. Pessoas que têm o melhor preparo, a melhor competência, pessoas que têm experiência adquirida. Enfim, o passado nos ajuda a reunir informações para que a escolha no presente seja uma escolha consciente e uma escolha responsável. Mas o presente tem a ver com o momento que eu vivo, com as coisas que eu percebo sobre a minha sociedade nesse tempo presente, e tem a ver também com o candidato, com a candidata, com as qualificações que ele apresenta, que ele arrola e que ele apresenta para que eu faça essa escolha hoje. Mas é preciso olhar para o futuro. É preciso olhar para adiante. Política entendida como um fim nela mesma é uma política fadada à morte, fadada ao fracasso. Política precisa ser compreendida como horizonte utópico, ou seja, como aquele ponto lá adiante que nos convida, que nos interpela, que nos chama para fazer uma caminhada na direção de algo novo, na direção de algo diferente. O político, o candidato, a candidata que se apresenta para nós, em algum sentido, precisa alimentar
essa chama que mora dentro de nós, chamada esperança. Se ao votar eu não voto com esperança num futuro melhor, não é um bom voto. O voto precisa ter essa dimensão do futuro, essa dimensão utópica, essa dimensão da esperança e da confiança. Na confiança no trabalho, na confiança no planejamento, na confiança na dedicação. Agora, disse que eram 4 pontos: o passado, o presente e o futuro. Mas há um elemento que vem antes e acima de tudo isso. E tem a ver com uma palavra que nós não temos gostado muito dela nos últimos anos, mas o que é um grande equívoco da nossa parte. Tem a ver com ideologia. Não nos enganemos. Todos nós, eu, você, todos os candidatos que se apresentam, a sociedade, a nossa construção das nossas ideias, construção dos nossos valores, tudo isso é ideológico. A pergunta que a gente precisa fazer é: nossa ideologia, a quem, a que ela serve? Em outras palavras, nossas ideias, nossos valores, nossos conjuntos de atitudes, não é? Aqueles elementos que orientam as nossas ações, eles estão destinados ao quê? Ao interesse público, ao interesse da coletividade ou ao interesse de um grupo pequeno e pré-determinado? E aí, quando eu pergunto sobre o interesse público ou sobre o interesse privado, há interesses públicos que se disfarçam de interesses privados. E o contrário também, o que é muito complicado. Interesses privados que se apresentam, que se arvoram serem direitos públicos. Por exemplo, há determinadas falas sobre valores de natureza religiosa, sobre valores de natureza familiar, sobre valores de natureza da moral pessoal, que se pretendem públicos e destinados à coletividade, à totalidade da sociedade. A gente precisa virar essa página. A gente precisa deixar de ser um país, um estado, um município que olha para o seu próprio umbigo simplesmente ou para um grupo muito reduzido de pessoas e que pretende que os interesses desse grupo se universalizem e se tornem interesses defendidos pela grande maioria. Não. Uma democracia é, acima de tudo, o lugar de diferentes. Uma democracia precisa de debate, de diálogo, qualificar o debate, qualificar o diálogo e, sempre que possível, buscar o consenso. Mas não um consenso simplesmente como unanimidade, um consenso como abaixar a cabeça e se prontificar a aceitar romântica, ingenuamente, tudo que se apresenta. Não. Numa democracia, é preciso colocar sobre a mesa todos os interesses, todos os pontos de vista, todas as perspectivas e, após o debate, após o estudo, após a reflexão, fazer escolhas. O meu candidato, a minha candidata, o seu candidato, a sua candidata, nós precisamos escolhê-lo a partir dessa lente. É uma pessoa que ideologicamente está a serviço da coletividade, respeitando interesses e preocupações de cada um, de cada grupo, de cada setor, nas suas peculiaridades, nas suas características? Se for assim, é um bom candidato. Alguém que seja porta-voz de um interesse da coletividade, mas que faça escolha por aqueles que estão mais vulneráveis nessa relação. É isso. Olhar para o passado, iluminar o presente e projetar o futuro. E nunca perder de vista que nós somos todos orientados ideologicamente. Resta saber a quem serve, ao que serve a ideologia que nós professamos. Forte abraço, pessoal, e bom voto!